Estou de volta aqui para mais um vídeo e agora vou comentar um pouco aqui sobre seleção brasileira, futebol brasileiro. É tetra, é tetra. Enfim, é engraçado, né, que quando eu fico ouvindo alguns programas da rádio aqui, os comentaristas e tal, eles ressaltam muito a importância da seleção brasileira na década de 90, nas boas épocas em que o futebol era uma mania nacional, as pessoas ficavam empolgadas em assistir Copa do Mundo e até mesmo amistosos. Por quê? Porque a seleção era composta de bons jogadores. Aí eu tava escutando, eu acho até engraçado, né? Que o pessoal das rádios, eles falam assim, ó, a gente tem que ver que o futebol na época é uma inspiração para os novos jogadores de hoje, que os novos jogadores deveriam ser ainda melhores do que os jogadores na época, porque com todos os recursos, tudo mais sofisticado, que na época era um futebol na raça mesmo. E aí o que acontece? Aí eles começam a fazer algumas entrevistas, não, eles perguntam para o pessoal da rua, olha, o que vocês acham do Brasil, da seleção, vocês acham? Aí muitos ali, obviamente, acabam criticando o desempenho do Neymar, que embora ele seja um excelente jogador, isso é um fato inquestionável, ele não está fazendo nem metade do que ele já fazia em outros times, né? Ele não está fazendo na seleção nem metade do que ele já fazia em outros times. Enfim, aí na hora que eles perguntam pro pessoal da rua, eles se deparam com um cara que isso aí é o que eu mais via no meu canal direto. Aí o cara fala assim, mas vocês não podem parar no tempo, vocês têm que valorizar os novos jogadores, pô, mas vocês parecem a hora da saudade. Vocês estão vendo que quanto mais vocês ficam relembrando dos anos 90, da época que o Brasil foi tetra e tudo mais, na época do Garrincha, isso é algo que vocês param no tempo e não valorizam os jogadores de hoje? Bom, enfim, aí eu fico, né, vou dar o meu parecer aqui, pô, você acha que tem como a gente valorizar os novos jogadores se tudo gira em torno de dinheiro? Se tudo gira em torno de estrelismo, se tudo gira em torno de, enfim, contratações que são feitas da forma mais, vamos dizer assim, tendenciosas possíveis, enfim, né, tudo gira em torno de dinheiro, tudo dinheiro. O espírito do futebol brasileiro está totalmente sepultado. Já tivemos ali vários exemplos. Tivemos o vexame que a seleção passou com a seleção da Alemanha, que perdeu de 7-1, que aquilo lá para mim foi o fim da seleção brasileira totalmente. Lá foi o sepultamento do Brasil, aquilo lá. Eu nunca vi o Brasil passando por um vexame como passou quando foi jogar contra a Alemanha, que tomaram o canudo de 7-1. E a Alemanha só não meteu mais por dó da seleção brasileira, dó dos jogadores, para eles não serem mais rebaixados do que eles já estavam sendo. Pô, e também é impossível você esquecer o vexame que o Brasil deu na última Copa. O Marquinhos chutando na trave. Tudo bem, a gente sabe que pênalti é algo na sorte, mas podiam ter deixado o outro cara para bater ali naquele momento. Por que o técnico não chamou o Neymar para bater? Deixar um cara ali cuja responsabilidade que ele assumiria seria ainda maior ainda do que aquele que é considerado o maior jogador de todos os tempos. Tudo bem, aqui é uma visão que eu tenho considerando o quão o Neymar ele é super valorizado. Aí na hora que a gente vê o depoimento dos caras na rua, né, que o pessoal das rádios, eles vão colher vários depoimentos ali, o que vocês acham e tudo mais. Aí tem uns que falam na lata mesmo. Os caras falam assim, pô, o Neymar tá parecendo uma estrelinha pop. Porque ele parece um cara que quer ter mais destaque nas redes sociais do que como jogador de futebol. Embora, como eu já disse aqui, ele é um excelente jogador. A partir do momento que a bola tá no pé dele, ele faz gol. E é por isso que os caras de outras seleções rivais, caem matando na perna dele, porque quanto mais meter porrada na perna dele e ficar sem jogar, mais o Brasil ficaria vulnerável perante as outras seleções.
Mas esse cara, né, que eles escolheram o depoimento do cara, o cara falou, pô, mas o Neymar parece uma estrela do pop, popstar. Lembra aquele filme na época lá da Britney Spears, naquela fase hedionda da Britney Spears, lá, que era toda uma princesinha do pop. Aí fizeram até um filme pra ela lá, Popstar, alguma coisa assim, um filme tosco pra caramba, pior fase da Britney. E o Neymar praticamente se tornou uma estrelinha, né, de uma forma geral. Não que eu ache errado ele ficar respondendo o pessoal nas redes sociais, eu acho até bom ele responder mesmo, dar aquele feedback quando ficam falando mal dele, além, né, do que tem que falar, né? Acho que às vezes uma crítica é uma crítica, mas você falar mal da pessoa, perseguir a pessoa na vida pessoal, começar a alegar, a inventar e falar um monte de coisa, eu acho que aí a coisa passa dos limites e acho que nesse ponto o Neymar tem todo o direito de responder cada pessoa que exagera em seus comentários nas redes sociais, como aquela mulher ali, que não vou nem falar o nome, que perseguiu ele recentemente e ele teve que fazer um feedback ali, né? Mas falando aqui do Neymar, ele também, né? Vamos falar a verdade, ele se meteu em várias enrascadas, teve que se explicar em várias ocasiões. Ele também aproveitou bem o sucesso dele como um dos melhores jogadores, né? De todos os tempos, tudo mais. Aproveitou, ele curtiu, isso é normal mesmo. Cada jogador de futebol tem que aproveitar os seus momentos. Isso aconteceu com o Edmundo, isso aconteceu com o Romário, isso aconteceu com o Robinho, aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho e com vários outros jogadores, tá? Até com o Pelé aconteceu. Enfim, não é um caso que é uma exceção. Isso aconteceu com todos os jogadores que receberam suas respectivas glórias no futebol brasileiro. Só que o problema do Neymar, assim, não que eu enfim, não que eu esteja questionando o que o cara da rua falou ali, quando eles foram colher depoimentos, os caras da rádio foram colher depoimentos. O cara falou uma verdade, ele não falou em verdades ali. E o caso do Neymar, dele ser uma estrela do pop, está mais para uma estrela do pop do que para jogador de futebol, hoje em dia. Eu acho que isso aí também diz muito a geração que ele veio. A geração celular, a geração feedback, a geração de vídeos, a geração internet. E ele é o único jogador que veio dessa geração aí. A geração do celular, a geração da super proteção dos jogadores, a geração que, né, tem que ter ali um certo cuidado, algumas restrições. Às vezes ele não poderia jogar, né, para o Brasil porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E rola aquelas restrições ali, né? Aquelas precauções, na verdade. Propagandas, ele ganha milhões de propagandas, fez por merecer. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu, ele fez por merecer. Ele foi jogando, começou no Santos e foi se consolidando como um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. Porque depois do Neymar não veio outro. Eu não conheço ninguém que tenha esse tratamento, que seja tratado como um rei, depois que veio o menino Neymar. Eu não conheço ninguém. Aí eu entro naquela questão aqui pro vídeo não se estender tanto, que, pô, é impossível a gente não se lembrar da seleção do Brasil dos anos 90 e até mais naquela seleção da época do Garrincha, do Pelé. Não tem como não se lembrar. É algo que vai levar a gente até o último dia das nossas vidas. Pô, e aquela seleção dos anos 90 lá, que o técnico era o Carlos Alberto Parreira, aquela seleção era foda. Oh, tinha o Romário. Oh, eu vou falar um dia do Romário aqui. Vou traçar um panorama dele passado, presente e futuro. O Romário, na minha opinião, por favor entenda, na minha opinião, o baixinho Romário, ele jogou bola pra caralho. E além de ele ser um excelente jogador em campo, ele fora dos campos também ele se manteve como um grande político. Sempre lutou para melhorar as condições dos brasileiros, sempre foi a favor das manifestações e inclusive ele questionou o Rei Pelé em vários momentos, hein? Ele questionou o Pelé em vários momentos. Então o Romário, baixinho Romário, feroz mesmo, carada ali e tudo mais, o baixinho Romário, além de ele ter sido um excelente jogador, fora do campo ele também deu grandes exemplos. É claro que
como todo jogador, como já disse aqui, ele, o Edmundo, aprontaram, foram mulherengos ali. Isso acontece, cara. Futebol é pra macho. Já falei isso aí várias vezes. Não estou sendo machista aqui, querendo atacar as feministas, não. Até porque a gente sabe que hoje as mulheres ali em futebol, logo estão dando olé nos caras aí, né? Porque as seleções femininas estão se destacando cada vez mais. Mas eu falo de um termo geral que futebol é algo pra macho, cara. E, inclusive, não que a gente tenha, não que o nosso país criou o futebol, mas o futebol aqui no Brasil foi jogado com tanta dedicação que as seleções lá nos Estados Unidos, de outros países, tinham medo de jogar contra o Brasil. Eles ficavam com aquilo ali, fechado, com a rodela fechada na hora de jogar contra o Brasil. Porque o futebol brasileiro é aquele futebol de raça mesmo. Aquele futebol, sabe, pelada mesmo. Aí a coisa foi mudando, foi modernizando. Como já disse aqui, teve aquelas precauções, aquelas restrições, muito dinheiro, contrato, novos jogadores chegando, os novos não representavam. O Brasil foi passando vexame, o futebol já não era como antes. E o que aconteceu é que tudo virou história. A gente tem que relembrar os anos 90 e eu estou com um palpite aqui que logo o Neymar vai se retirar. E parece que, pelo que eu vi, ele quer se retirar jogando pela última vez no Santos. Porque, vamos falar a verdade, meu, o cara na seleção do Brasil ele só se, como posso dizer assim, ai meu Deus do céu, aquele termo ali, ele só viu derrotas na seleção brasileira. Ele só viu derrotas, vexames atrás de vexames, e sempre quando tinha ele para tentar fazer alguma diferença ali, não era o suficiente. Embora que ele jogasse pra cacete ali, estava tentando fazer alguma diferença. Mas eu acho que, infelizmente, esse é o destino do futebol brasileiro. Vai mofar mais do que já mofou, e nessa próxima Copa o Brasil pode ainda passar uma vergonha ainda maior do que passou com a última, que o Marquinhos chutou na trave e deu aquele vexame legal ali, pra todo mundo ficar aplaudindo. Não, tô brincando aqui. Mas é isso aí, só um vídeo trocando ideias aqui, de forma descontraída, sobre o futuro da seleção brasileira e quem são aqueles jogadores que devem ser lembrados, e o estrelismo por parte de um dos maiores jogadores que o Brasil já teve atualmente. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.